Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Quem fala com você aqui é o pastor Fred Lopes e seja muito bem-vindo ao nosso Lâmpada Diária. Meu amado irmão e minha irmã em Cristo Jesus, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre falar com sabedoria. Eu gostaria de 1 minuto da sua atenção nessa abençoada segunda-feira que o Senhor já nos deu, nesse dia que já começou, graças a Deus, que seja um dia abençoado, um dia iluminado, um dia onde as bênçãos do Senhor sejam sobre nós, independentemente das circunstâncias. Amém? Meu amado, se você puder me dar um minuto da sua atenção, eu agradeço muito, porque a palavra, ela tem poder, e como tem poder? Mas existe algo tão importante quanto o conteúdo daquilo que nós dizemos, que é o tempo e o jeito de dizer. Isso faz total diferença, pode ter certeza. A nossa postura, a forma como nós falamos. Nas Escrituras Sagradas, lá em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 23, assim diz a palavra do Senhor. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Muito bonito, né? Vamos repetir isso? Provérbios 15, 23. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Meu amado, aqui são palavras de Salomão, e Salomão ele está usando uma imagem, vamos dizer assim, de rara beleza, né? Porque naquela época, uma fruta trabalhada em ouro, sobre uma bandeja ali de prata, era um presente, assim, caríssimo, né? Raríssimo, de extremo valor. E ele compara isso ao poder de uma palavra bendita no tempo certo. Não qualquer palavra, uma palavra dita no tempo certo e adequado. O problema é que nós vivemos nessa nossa época, nessa nossa geração, de muitas palavras, né? De um excesso de palavras e muitas das vezes com falta de sabedoria. Ou seja, se fala muito e se escuta pouco, né? As respostas são rápidas, mas pensar naquilo que está falando só depois. Muitas vezes a gente faz isso. E muita gente, infelizmente, está ferida, não por causa de mentiras, mas por causa de verdades que foram jogadas sem amor, sem contexto, sem hora certa. As palavras eram até verdadeiras, mas não houve amor na hora de falar, né? Ou talvez foi no tempo errado. E a Bíblia nos diz aqui, conforme nós lemos em Provérbios 25, 11, a mesma ideia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo, no tempo adequado. Então, o sábio não é aquela pessoa que fala tudo que pensa, mas o sábio, meu irmão, é quem discerne ali o que deve ser dito, como deve ser dito e quando deve ser dito. Porque uma palavra fora do seu tempo, mesmo que seja verdadeira, pode se tornar uma pedra de tropeço para alguém. Mas uma palavra no tempo certo também, ainda que simples, pode moldar completamente o rumo da vida de alguém. Amado, pensa comigo. Quantas vezes nós já falamos algo correto, mas no momento errado? E aí, o estrago que causou ali talvez foi maior que a ajuda, né? Quantas vezes você se calou quando você deveria ter falado algo que edificaria alguém? Então, falar com sabedoria não é sobre ser eloquente, é sobre ser sensível ao Espírito Santo de Deus e ao coração da outra pessoa. Então, hoje, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, nos convida, e o convite dele é sobre as suas palavras. Ou melhor, sobre as nossas palavras, porque eu preciso muito aprender também. Me enquadro completamente nisso. Talvez, meu amado, você precise pedir perdão por algo que falou fora de hora. Talvez precise ter coragem de falar algo que vinha adiando há muito tempo. Ou talvez você precise simplesmente ouvir mais antes de abrir a boca.
Eu já tive que pedir perdão sobre isso. Falei algo que era correto, que era verdadeiro, porém num tempo inadequado e da forma totalmente errada. Acabei magoando, logicamente, o coração daquela pessoa. Depois, um tempo pensando melhor, esse tempo que poderia ter sido gasto antes de eu falar, mas que gastei depois, tive que chegar e pedir perdão. E graças a Deus deu tudo certo, né? Então nós temos que saber, meu amado, que a palavra certa, na hora certa, ela é um presente. E Deus, Ele quer te usar para presentear alguém ainda hoje. Então por isso eu te peço, do fundo do coração, que hoje ainda você possa pensar sobre isso, refletir sobre isso, né? As suas palavras têm sido fruto de reflexão ou de reação? Existe algo que você precisa falar ou que você precisa deixar de falar para obedecer a Deus? E aí, meu amado, eu quero te dizer que, logicamente, graças a Deus, ainda existe tempo de alinhar a nossa boca diretamente ao coração de Deus. Gostaria de fazer uma oração com você. Onde você estiver, se puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Se não puder, meu amado, somente receba essa oração. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, o glorificamos, o exaltamos nesse dia maravilhoso. Que dia abençoado, Pai. Que dia glorioso, esse dia que o Senhor já fez. Nós estamos aqui recebendo esse dia como um presente do Senhor. Nós estamos respirando, estamos nos movendo, estamos ouvindo a Tua santa e doce palavra. Obrigado, Pai. Eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que está me ouvindo nesse exato momento, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado por cada coração que se abre para ouvir a Tua doce, santa e perfeita voz. Obrigado por nos abençoar de maneira tão grande, Senhor, quando nós, na verdade, nem merecemos. Obrigado, Pai. Seja entronizado o Senhor aqui. Quero dizer ao Senhor, nós queremos dizer ao Senhor, que cada palavra aqui, cada tempo gasto no Lâmpada Diária, Pai, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para amar os nossos irmãos, para abençoá-los. Pensando nisso, Pai, perdoa-nos as nossas falhas, os nossos pecados, tudo que fazemos ou falamos que nos afasta do Senhor, nos perdoa a nossa falta de amor. Perdoa-nos, ó Pai, por falar tanto e ouvir tão pouco. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, seja conosco nesse dia. Senhor, nos ensina, Pai, a falar com sabedoria e que as nossas palavras não sejam apenas palavras corretas, mas que também possam ser palavras que edificam, que sejam palavras oportunas, Pai. Não passar palavras jogadas ao ar, ditas de qualquer forma, ou palavras sem sentido, mas que possamos falar na hora certa, sem gastar as palavras, mas lançar palavras como tesouro na vida das pessoas. Guarda os nossos lábios daquilo que fere, Pai. Abre a nossa boca. No nome de Jesus eu te peço isso para palavras que curam, que amam, que abençoam, palavras que constroem, palavras que têm um sentido, uma orientação, um rumo certo, palavras que vêm do Senhor e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço do Teu Filho que o Senhor abençoe os meus irmãos no seu dia, no seu trabalho, aquele que está tentando ganhar o pão de cada dia ali para a sua família, para sustentar sua casa, seus filhos, a dona de casa, na hora do preparo do almoço, aquele que está tomando o café da manhã agora, aquele que está dirigindo, está no trânsito, no ônibus, onde eles estiverem, Pai. Os abençoa, que sejam amados pelo Senhor, que sejam abraçados, que o dia deles seja uma bênção e que a vida deles, seja em palavras, seja em atitudes, glorifique ao Senhor. Que o Senhor possa estar nos seus pensamentos, em todas as áreas da sua vida. No nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus nós oramos. Amém
e amém. Amém, meu amado irmão. Que Deus abençoe seu dia, ok? Que o Senhor seja contigo onde você estiver. Lembre-se, pense antes de falar, ok? Meça as palavras, que sejam palavras que abençoem alguém. Não deixe que as suas emoções e que os seus sentimentos controlem você, mas que o Espírito Santo de Deus possa te controlar, ok? Deus te abençoe. Se você, sempre eu pergunto aqui, quiser mandar essas mensagens para alguém todos os dias, quiser que alguém receba todos os dias, basta me mandar o número da pessoa e nós teremos a satisfação e o prazer de enviar todos os dias, ok? Não deixe de compartilhar, de abençoar a vida de alguém, tá bom? E o Senhor possa ser glorificado através da sua vida. Deus te abençoe nesse dia, meu irmão, meu irmão. Se Ele nos permitir, estaremos aqui novamente, tá bom? Um beijo no seu coração. Ficamos por aqui. Lâmpada diária.